Olá, meus amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News e o canal Preço da Liberdade. Então, duas plataformas hoje aqui, dois canais bacanas aqui. O canal principal nosso é o Brasil no Ponto News. Nesse canal nós temos live toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Desse lado aqui nós estamos no Preço da Liberdade, e nesse aqui, Brasil no Live. Por mais que aqui haja oposição a trechos, por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, lembra que no artigo 5º é garantido a liberdade, justamente a liberdade de expressão. Né? Agora, 19h21 no horário de Brasília, né? Eu já disse o enunciado, né? Para vocês que estão no canal Brasil no Ponto News, é isso? Isso. Brasil no Ponto News, eu já disse o enunciado. Muito boa noite para vocês que estão no canal Brasil no Ponto News. Portanto, começando essa transmissão, transmissões simultâneas, na verdade, né? Tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal O Preço da Liberdade, né? Que é eterna vigilância. Que temos transmissões por sexta, por volta das 19 horas, no horário de Brasília, e por mais que haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido justamente a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live, mas antes, né, quero lembrar do Pix, né, que se encontra na descrição. Pessoal, o Pix é uma forma de ajudar o canal, de colaborar com a gente. O canal da gente não é monetizado. Canal canal de direita, aqui no vive sendo desmonetizado. O nosso nunca foi monetizado e a gente quase não briga por causa disso aqui, porque tem pessoas que, de um jeito ou de outro, termina ajudando a gente aqui. Exato. Às vezes dou alguma coisa pra gente, dou algum microfone, exato, dou alguma camisa, manda personalizar a camisa, manda aqui, que a gente faz aqui. Se tiver alguma empresa que queira participar com a gente aqui, é só mandar que a gente faz o comercial aqui na tranquilidade. Agora, quem não puder contribuir, que deixe seu like, contribua financeiramente, né? Que contribua com like, que contribua com o seu compartilhamento, que estará nos ajudando muito, né? A gente precisa levar as vozes de direita adiante, né? E nós temos aqui opiniões com coragem, certo? É sempre ali, né, visando o melhor a nossa nação, né? É lógico que não somos perfeitos, longe disso, né? Temos os nossos erros, né? Mas a gente não tem também compromisso com qualquer tipo de erro, né? Se tiver que acontecer, pedir desculpa, né, para alguém, a gente vai pedir tranquilamente. Se tiver que acontecer por exemplo, a gente rever as nossas palavras, né? É isso mas aí. A gente costuma sempre prezar pelo não erro, né? É esse o ponto. Por exemplo, rapidinho aqui, só falar aqui, nós estamos aqui de frente, também assistindo, estou conversando com vocês aqui, mas estamos de frente à Revista Oeste, tá ok, gente? Abraço aí para a turma que briga pelo um Brasil melhor, pela liberdade. Grita, socorro pela nossa liberdade. Mas vamos lá, veio de ver um comentário do Silvio, né, falando que o Barroso precisa de internação clínica, porque ele falou lá naquele... Vocês viram que ele falou: vencemos o bolsonarismo, tá entendendo? Ele veio dizer agora que aquilo tudo é mentira. Quer dizer, é problema de internação do Barroso, tá entendendo? Segundo o Silvio falando ali. Cara, a gente viu isso aqui. A gente viu, ele regaçou a cabeça todo meio suado, falando isso aqui. Tá na internet aí. Ele falou que não falou aquilo ali. Mandou uma nota lá no STF, defendendo o comunista Alexandre de Moraes, falando que o STF tá com o Alexandre de Moraes. Vai na cova, tá? Vai junto, tá? A Lei Magnífica que tá vindo aí com força total. É só um pouquinho que eu vou falar. A Lei Magnífica que tá vindo aí com força total para acabar com essa farsa do STF. Vamos aguardar. Porque nos Estados Unidos, vamos lá, vamos pela regra. Nos Estados Unidos, lá a lei funciona. Aqui não, mas lá a lei funciona. Então, quem tenta é medo, meu amigo. Antes ele falava, eu ficava falando, ficava dando gargalhada, quem ia ser o primeiro a ser caçado o passaporte, caçado o visto. Perdeu, mané, o passaporte, já era. Aguarda, que tem quatro setores do governo Trump, justamente
sobre... Nós vamos falar daqui do Felipe Martins, fica aí falar sobre isso daqui a pouco. Então, gente, fica de olho, vamos ficar de olho aqui, nós vamos trazer informação, de repente vamos trazer uma live ao vivo ali, se por acaso sair uma decisão do Trump nos Estados Unidos, a gente faz uma live mesmo que 4 horas da manhã, 10 horas, a hora que sair, está programado aqui, saiu, vai botar um ao vivo aqui, tá vendo? Estão trabalhando para isso, tá? Agora não tem volta mais não, acabou, mesmo que acabei de ver a Lana Paula falando, mesmo que os advogados do Felipe Martins, lá nos Estados Unidos, disseram, não quero mais isso, não, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Daqui a pouco, segura um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Se inscreva, deixa aquele like, é muito importante, seu like, seu compartilhamento, tá? Muito importante. Fica com a gente aí, já tem gente aí dando um like aí dando aí, quem for, a gente vai falando aqui ao vivo. Quero deixar um salve aqui para a Venide, ou para o Venide, né? Eu não sei se é homem ou mulher, né? Pelo nome aqui, é Venide ou Avenide. Enfim, uma boa noite, né? Para quem está nos acompanhando no canal O Preço da Liberdade, né? Estamos desde o início aqui nessa transmissão. Homem, né? Um abraço aí, meu camarada. Seja bem-vindo. Um abraço. Seja bem-vindo à nossa live aqui. Tamo junto aí. Eu sei que é difícil. É um nome diferente, né? Mas, o cara me confunde. Forma, a gente tem que sempre conceder aqui um espaço aos nossos inscritos, né? É sempre uma honra ter vocês ao nosso lado aqui, né? A gente precisa que vocês continuem nos acompanhando, né? Eu sei que não é nós estamos no horário difícil, tá, gente? Nós estamos batendo com a Globo. Nós estamos ali com a Globo. Olha só onde nós se metemos. Olha onde nós se metemos. Olha onde nós se metemos. Ele é do interior do Rio de Janeiro. Muito bem, está aqui pertinho da gente. Nós estamos aqui lá. Meu amigo, se você botar aí, você vai localizar nosso estúdio. Nós estamos aqui na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. É simples, tá vendo? A gente não nega onde a gente está. Estamos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, você é do interior do Rio de Janeiro, então estamos juntos aí nessa caminhada. Mas vou te falar aqui, valeu, nós estamos no horário meio complicado, nós estamos com a Band, nós estamos junto com a Band, nós estamos junto com a Globo Lixo, tá vendo, nesse horário, nós estamos junto com a Record, certo? E Jovem Pan, os Pingos nos Is, Revista, nós estamos no meio dessa turma toda, nesse horário. Então é um horário extremamente difícil, mas a gente escolheu justamente esse dia para não diferenciar, não. Tem gente que deixa o Jornal Nacional terminar, coisa toda, para fazer a live depois, para ter mais audiência. Não, a gente fica aqui, que é para... Nós estamos no meio, amigo. A bagunça é com a gente, estamos aqui, vamos embora. Tá vendo? Inclusive, estamos concorrendo com o Bradock Show, né? Bradock Show, tá ao vivo. Tem muita audiência. Parceiro nosso, tá? Parceiro da gente, tá? Parceiro da gente. A Revista Oeste, Bradock, essa turma são parceiros da gente. Estamos concorrendo com a Revista Oeste, né? Com o Bradock Show, né? Entre outros canais. Estou dizendo canal de internet, tá entendendo? Agora, aí é da televisão. Mas a internet, ela está substituindo a televisão. Isso, logo. Não, tem matéria que diz que o YouTube está superando a TV aberta. E um detalhe, gente. As televisões que estão vindo agora, que são uma televisão levinha, né? De 80 polegadas, de 50 polegadas, de 40 polegadas, elas estão vindo já com tudo dentro dela, tudo pronta. Tudo pronto, entendendo? Tem canais ali que você pode fazer uma pequena assinatura. A gente assiste aqui a Jovem Pan, acabamos com a TV a cabo. Acabamos, não tem mais aqui em casa. Simplesmente isso. Vou te falar por quê. Porque tem tudo no YouTube, cara. Jornal passa tudo lá, tudo no YouTube. Para que você vai pagar uma assinatura por uma coisa que, de repente, não... Tem tudo. As televisões hoje são completas, tá vendo? Então, tem alguém da televisão aí que pode... O José Ribamar que falou sobre o Gabriel Monteiro, né? A gente não apoia aqui o Gabriel Monteiro, a gente apoia o Bolsonaro, né? Não. Peraí, calma. Procura deixar muito claro essa situação. Calma, deixa eu falar do Gabriel Monteiro aqui rapidinho. A gente apoia o Bolsonaro. Exato. O Gabriel Monteiro apoia o Bolsonaro, certo? Simplesmente isso. Mas ele agora, nós temos atualização do Gabriel Monteiro. Valeu, Venidi. A justiça mandou ele sair da cadeia, porque teve várias coisas ali que foi completamente absurdo que fizeram com o cara. Realmente foi ele também errou muito, mas ali os que fizeram com ele perdeu o mandato dele. Mas a relevância do cara era tão grande
que ele conseguiu botar um estadual, a irmã dele estadual, e botou o pai dele como federal. É mais uma coisa, tá entendendo? Quer dizer, ele mesmo sendo ameaçado de ser preso ali, ele foi preso, né? Ele conseguiu eleger duas pessoas, a irmã e o pai dele, entendeu? Então é um cara que tem uma relevância muito grande. Eu gostava muito de ver o vídeo dele quando ele ia nas clínicas aqui no Rio de Janeiro, de madrugada, essas coisas todas. E aí, eu vou te falar mais uma coisa, tudo já foi descoberto ali que foi feito tudo. Eu sei que mandaram soltar ele. Eu não vou falar aqui, porque eu tenho vontade de bater um papo com ele para ele contar a versão dele. Mas ele também, eu não sei se ele está sob restrição, que não pode falar, alguma coisa nesse sentido, mas a família pode, entendeu? Então, vamos ver se isso vai sair algum vídeo, alguma coisa dele, alguma coisa para a gente ter mais noção. Mas que ele foi posto de liberdade, foi posto de liberdade. Um cara bacana, entendeu? Não sou contra assim, a pessoa dele. Agora, ele, como ele foi muito para cima, sobre policiais corruptos, essas coisas todas, teve muito problema ali, ele era ameaçado, o carro dele foi alvejado várias vezes, entendeu? Então, assim, ele está solto, tá aí, mas ele conseguiu eleger duas pessoas, então é um cara que tinha muita relevância na internet, foi um cara que eu vi começando lá de pouquinho, entendeu? Mas estamos juntos aí, ele é apoiador do Bolsonaro, entendeu? Então, é de direita, entendeu? Então, gente, é isso. Alguma pessoa pode haver. O Ribamar disse que pensava que vocês faziam parte da família dele, desculpe, né? Não, a gente não faz, não. Não faz parte, não. Nós deixamos claro aqui, né? Deixamos muito claro que apoiamos o Bolsonaro, né? Lógico. Né? O Gabriel Monteiro é um cara daqui do Rio de Janeiro, entendendo que teve alguns problemas particulares e agora vieram não tenho muito para falar sobre o Gabriel Monteiro. Vieram descobrir, né? Que alguma coisa foi ali. Tipo assim, há umas coisas para você, por exemplo, 8 de janeiro. Já estão dizendo, hoje eu vi de manhã, falando que tinha uma loira lá no 8 de janeiro que era parecido muito, estava de boné, e que as imagens sumiram, e essa pessoa está na imagem, por causa dessa imagem que as imagens do 8 de janeiro sumiram. Eu vi isso no Instagram de manhã, tá vendo? A gente vai falar sobre o 8 de janeiro nessa live. Vamos lá. Enfim, vamos aos conteúdos, né? Vamos aos assuntos desta transmissão, né? Novamente querendo deixar aqui um salve para o Venide, né? Também para o José Ribamar, né? Que estão. Aí tu chega próximo à família da gente, porque da família tem Ribamar na família, tá? Tem José Ribamar na família. A gente procura sempre conceder aqui um espaço para os nossos inscritos, né? E esses é sempre uma honra, né? É sempre uma honra. Responde na hora. É sempre uma honra, né, ter a presença de vocês, né? Lembrando, pessoal, que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta. Eu sei que não é tranquilo assim, né? Mas se vocês colocarem no despertador, né? É importante isso, né? Mas estamos sempre ao vivo no canal fixamente, no canal Brasil1.news, em que pede para que vocês venham a se inscrever nos outros canais que se encontram na descrição, pessoal. Inscrevam-se, porque pode ser que esse canal aqui ou outro venha a ser bloqueado pelo TSE, tanto quanto foi o Brasil1.news, pessoal. O Brasil1.news não, o Brasil é nosso. Ele foi bloqueado, um dos nossos canais foi bloqueado pelo TSE. Mas você não assiste nada nele aqui no Brasil, se você quiser. Mas agora eu acho que liberaram, né, para assistir. Mas quem está lá fora, a gente posta internacionalmente as lives, lá, por exemplo, essa live vai para o canal. Lá ela é traduzida em inglês, lá para fora, tá ok? Exatamente, né? Lembrando, né, que a gente já teve contato aqui com pessoas do Japão, né? Inclusive, quem estiver por acaso assistindo a nossa live de fora do Brasil, né? Seja muito bem-vindo. Aliás, todo mundo, né? Inclusive quem está no Brasil, né? Quem está no interior do Rio de Janeiro, quem se encontra em outras demais localidades, né? Manaus, exatamente, Salvador, Manaus, Minas Maranhão, Gerais, Pará,
Alô, pessoal do Vero Peso aí, manda um alô aí, Espírito pessoal Santo, do Pará, do Vero Espírito Peso. Santo, Rio Grande do Sul, enfim, o Brasil inteiro, né? É importante que cada vez mais a gente leve as vozes de direita adiante, certo, pessoal? Então é isso, vamos sem mais delongas aqui ao primeiro tema desta live, já falando sobre a recuperação do Bolsonaro, né, pessoal? Em que se encontra na UTI, né? Mas eu vou trazer essa matéria primeiro aqui, que está lá no jornal Pleno News, né? O Bolsonaro publicou hoje, pessoal, um vídeo de uma ultrassonografia do abdômen, certo? O presidente segue na UTI, né? O eterno presidente, né? Segue na UTI do DF está, né? Vou ler um trecho dessa matéria, né? Em seguida a gente vai trazer os nossos comentários aqui. Mas o presidente Bolsonaro, né, o eterno presidente Bolsonaro, continua atualizando seus seguidores sobre sua rotina no Hospital DF está em Brasília, onde ele se recupera de uma complexa cirurgia no intestino. Nessa segunda-feira, o líder conservador publicou um vídeo no qual aparece realizando uma ultrassonografia, né, no abdômen. Na gravação é possível vê-lo acompanhado da equipe médica e também de integrantes de sua família, né? Inclusive, né, Michele, né, e o Carlos Bolsonaro estiveram presentes no hospital, né? Enfim, matéria que está no jornal Pleno News. Vamos seguindo aqui? E aí Bolsonaro publica outro vídeo, né? No caso, um vídeo do dia 19, né? Ele publicou no sábado, né? Um vídeo agradecendo o apoio da Michele, né? Pleno News, né? Registro foi feito neste último sábado. Vamos seguindo aqui com matérias mais atualizadas, né? E aí Bolsonaro teve alteração nesse final de semana na pressão arterial, né? Então, matéria que está no jornal Pleno News. Vamos aqui para matérias mais atualizadas, né? Bolsonaro tem drenos removidos do abdômen e curativos trocados. Ele trocou os curativos, pessoal. Ele está nesse processo de melhora, né? É lógico que não é fácil, né, passar por uma cirurgia de 12 horas, né? Ele já se encontra mais de uma semana ali em recuperação, né? O eterno presidente intensificou a fisioterapia e medidas de reabilitação, né? Plenos. Seguindo aqui para a última matéria, Jair Bolsonaro lamentou o falecimento do Papa, né? Abre aspas, sinal de unidade, fecha aspas, o eterno presidente se encontra internado, certo? Enfim, são 5 matérias nesse primeiro tema, né? Todas elas estão no jornal Pleno News, né? Que fala justamente sobre essa recuperação, né? Sobre cada passo nessa recuperação do eterno presidente Bolsonaro, né? Novamente pedindo seu like, pedindo seu compartilhamento, se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Passado pelas matérias, vamos aos comentários. Antes eu vou aqui uma palavra, está no Salmo 102, que diz assim: Senhor, ouve minha oração e chegue a ti o meu clamor. Exato. Tá, o José Ribamar se encontra no Maranhão, pessoal. Vamos Maranhão. Lá. É isso mesmo. Eu queria que ele falasse justamente disso aí. Tá? Maranhão tem a família dos Ferreira, tem a família do Zé Ribamar, inclusive tem a cidade. Vai ficar ouvindo. Vai ouvir aí um instantinho. Então tem São José de Ribamar, que é um santo muito famoso lá no São Luís, do Maranhão. Vai ter uma ideia. A gente pesquisa antes de falar. São José de Ribamar, vamos lá. São José de Ribamar, São Luís, ali tem vários. Vai ouvindo aí, tu vai me dizendo se eu estou certo. Tem ali o anel viário, uma coisa assim, ali perto do porto, ali acima do vento, perto do Maranhão. Ali dentro do Maranhão tem um bairro chamado Salviana. Tem isso aí no Maranhão, tá? Estou falando no Maranhão. Deixa eu ver ali, mas tem São José de Ribamar lá, tem, inclusive é um bairro, tá dentro muito grande, mas tem uma comemoração de São José de Ribamar, tem as quadrilhas ali, na época da quadrilha ali, tem vários, Bumba Meu Boi, né, que eles falam, falando, tô certo?
Vou fazer tipo o senhorzinho Malta aqui no Rio de Janeiro. Estou certo ou estou errado? Então, é mais ou menos isso. É que eu sei mais ou menos isso aí de pesquisa, sabe alguma coisa sobre isso, tá? Exatamente, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Então, gente, o Venide está comentando aqui no canal, né? Bolsonaro, nosso capitão. Né? E ele também falou com o José Ribamar aqui. Obrigado por representar o Maranhão e estar conosco. Está conosco. Maranhão é uma cidade maravilhosa. Infelizmente, nós tivemos um comunista chamado Flávio Dino, que agora está no STF. Você direto aqui com ele. E, gente, o Maranhão é uma cidade linda, a cidade de Maranhão. Então, tem inclusive onde solta foguete. Aqui é o único lugar do Brasil onde tem foguete, que solta foguete. Tá vendo? Que pode, um tal William Manso, que pode resolver comprar aquilo ali, tá vendo? Aquele é o cara mais rico do mundo. Mas vamos fazer. O comunista Flávio Dino, que mentiu para a população do Maranhão o tempo todo, mentiu. Ela tem tal de Lisiane Gama. Gente, vamos mudar de ideia, gente. Parar de votar nessas pessoas. As pessoas não trazem nada de benefício para o Maranhão. O Maranhão tem o pior IDH. Eu tenho que ser sincero. Eu tenho familiares que moram no Maranhão. Não tenho uma ideia. Tem familiares que moram lá no Maranhão. Entendeu? Tem familiar. Por isso que eu falei de Zé Irmão. Tem família que mora lá. Entendeu? Mas o que é que acontece? Mas tem Flávio Dino, que sumiu com as imagens do 8 de janeiro. E tem uma loira que apareceu lá, nesse vídeo, nessa foto que apareceu agora, que sabe por que as imagens sumiram do 8 de janeiro. Eu vi hoje no Instagram, até printei lá, para depois eu não falar que eu estou falando besteira, está printado, está guardado esse print. Se alguém falar alguma coisa, não, está aqui, ó, é lá do Instagram. Se é mentira, processo o Instagram lá com vocês. Então é isso, eu já falei aqui da palavra, agora vamos para os comentários aqui. O que é que acontece? O Bolsonaro é um guerreiro forte, tá vendo? Forte. E outra coisa, vou falar mais para o Maranhão aí, tem o Francisco, lá do Maranhão, que anda com o Bolsonaro para cima e para baixo, tá? E é maranhense, é daí no Maranhão, ele é de Balsa, uma coisa assim, Balsa, no Maranhão. Ele anda teve aqui no Rio de Janeiro, teve em São Paulo, teve aqui, aqui no Rio de Janeiro, a gente quase não conversou, porque a gente estava no outro lado, a gente estava com live ao vivo, conversando ali com o povo, ali no dia que ele teve aqui no Rio de Janeiro. Mas ele estava com agenda para ir no Maranhão com o Francisco lá do canal Francisco Oficial. Então, o que é que acontece? O Bolsonaro é um guerreiro, cara. Olha, cara, é a 7ª cirurgia que ele abre a barriga dele. Então, faça um cálculo. Como agora não foi mais não foi operado pelo mesmo dono do hospital, que é o Brasília está. Somente interrompendo aqui por um momento, o José Ribamar escreveu Alcântara, base da A. Conhece? Isso, isso mesmo, Alcântara, base onde soltam os foguetes. O Maranhão tem essa base Alcântara no Maranhão, tá? Exato. Inclusive ali tem muitos locais. Por isso que eu te digo, o Maranhão é uma cidade rica, tem muitos interiores ali, pessoal que é rica em termos de coco babaçu, essas coisas todas, óleo, esse óleo, a maior parte tem até um comercial chamado Óleo Oleama, uma coisa assim, que tinha lá muitos anos atrás. Então, fábrica de óleo tem muita lá no Maranhão. Esse óleo que a gente vive comendo por aqui, às vezes vem de lá do Maranhão. Tem muita coisa que vem de lá do Nordeste, tá vendo? Lá do Maranhão, principalmente no Maranhão. Mas vamos lá. Então, o Bolsonaro é um guerreiro. Por quê? Há 2 semanas ele esteve aqui no Rio de Janeiro, nós estivemos lá com ele, há 3 semanas mais ou menos, quase um mês atrás. Tivemos com ele aqui na Tijuca. Em São Paulo não deu para a gente ir, porque a gente precisa, porque a gente não tem só essa atividade aqui, nós temos um negócio, então a gente não pôde dar para São Paulo. Mas quase a gente vai, por muito pouco. A gente estava ocupadíssimo aqui, vai resolver umas coisas aqui. Então, ele teve em São Paulo, levou milhares e milhares de pessoas. A imprensa, que é a nossa imprensa, que é aquela imprensa esquerdopata, falou que lá em São Paulo foi cerca de 40 mil pessoas, né? O Venide comentou o seguinte aqui, o Francisco de Melo começou com toda a simplicidade e humildade. Isso aí. Hoje virou um gigante. Gigante, é muito bacana, o moleque é muito bacana e jovem, tá vendo? Tá vendo? Então, acompanha o canal dele também. Acompanha o canal dele aqui, acompanha o canal dele. Agora, o que é que acontece?
Inclusive, o Bolsonaro gravou um vídeo em que menciona, na recuperação dele, em que menciona o Francisco. Francisco, isso mesmo. Ele postou no canal dele, né? Isso. Inclusive, recomendo que vocês assistam também o vídeo do Francisco, no qual o Bolsonaro, na sua recuperação, menciona o nome dele. Né? Mas, enfim, ele fez até uma montagem, né? Com a resposta dele depois, né? Do vídeo Bolsonaro, né? Enfim. Recomendo o vídeo do Francisco Melo, né? Francisco Melo Oficial, que é de direita, pessoal, que é de direita, apoiador do Bolsonaro, né? É muito imprescindível que a gente acompanhe cada vez mais outros, vários canais. O Bolsonaro ele tem um projeto muito grande para o Nordeste. Projeto muito grande, tá entendendo? Porque é preciso, gente, que o nordestino ouça mais. Porque todo mundo fala do Bolsonaro, até eu não conhecia bem o Bolsonaro, já tinha andado praticamente junto com o Bolsonaro aqui, quando ele era vereador aqui no Rio de Janeiro, praticamente viemos lado a lado. Mas era porque, por ser cristão, ele ia para aqueles eventos, e ali, tá vendo? Mas ele era vereador, a gente não dava muita importância. Depois o Bolsonaro virou deputado estadual, virou deputado federal, tá vendo? Então, hoje tem uma relevância muito grande. Hoje ele é o único brasileiro que eu vi há 50 anos atrás, até hoje, que bota milhares e milhares de pessoas, não. Nem na época do Figueiredo, porque era uma época difícil, tá vendo? Para mim, até hoje, foi o melhor presidente que já existiu no Brasil. Para mim, porque ele levou água para o Nordeste. O Nordeste é carente de muita coisa, tá entendendo? Muita coisa, porque sempre ele vence aqui no Sudeste. Mas o Nordeste é muito carente de muita coisa. Então, a gente fala do Rio de Janeiro que a violência é enorme no Rio de Janeiro. Beleza, tranquilo, é isso mesmo, não é mentira, não. Mas a Bahia é a que sofre mais, sabe disso, né? E é administrado pelo PT há 30 anos. O Venide comentou aqui o seguinte: Francisco está em Brasília orando com o Michel pelo Bolsonaro. Isso aí, não. Tá, a gente acompanha aqui o Francisco direto aqui. E eu também oramos pelo Bolsonaro. Inclusive está aqui a camisa aqui dele, eu vou até levantar aqui, ó. Aqui é o eterno presidente, a camisa dele de 2018 está com a gente aí, muito tempo, tá? Então, gente, é preciso estar em oração. Então, vou falar do Papa Francisco. O Papa Francisco teve algumas coisas que ele levou para dentro da política que não deu muito certo, não. Inclusive, ele elogiou Lula, mandou carta para o Lula preso, tá entendendo? Lula preso, mandou carta para o Lula, falou que a Dilma tinha a mão limpa. Quer dizer, ele não está dizendo nada de sofre, que a gente fica triste por uma perda humana, tá entendendo? Mas ele até hoje, o Milei, que é argentino, ele é argentino, Papa. Mas, no momento desse, vamos orar para que Deus possa recebê-lo com todo amor e carinho do mundo, tá entendendo? Mas ele fez algumas coisas. Até hoje o Milei não foi, nunca encontrou com ele. Ele é argentino, o Milei é argentino, tá entendendo? Então, até hoje não foi. Mas o Lula foi lá no negócio e está querendo viajar para lá para ir para o sepultamento do. Agora, não, o pessoal fala que é para fazer outra coisa. Mas, assim, o Bolsonaro reconheceu no momento, também aquele negócio que quando morre uma pessoa, você perde um ser humano, são pessoas, entendeu? Mas tudo é no tempo de Deus. Deus ele não deixou escrito, você vai morrer amanhã, porque ele, tudo na ponta do lápis, porque ele sabe. Eu posso estar falando aqui e amanhã não está mais, entendeu? Então, é tudo no tempo de Deus, entendeu? Não adianta a gente ficar achando que... Mas o Bolsonaro Guerreiro está se recuperando, deu um susto essa semana aí, mas ele já postou um vídeo, inclusive postou um vídeo com um enfermeiro do Maranhão, que ele falou, esse cara aqui, maranhense, é responsável pela minha recuperação aqui dentro. Pode ver o vídeo, está no canal dele oficial, do Jair Bolsonaro no YouTube, pode ir lá ver. Esse maranhense aqui é responsável pela minha recuperação, quer dizer, mais um enfermeiro, tem uma ideia que ele está tão ligado com o Maranhão que ele encontrou com esse maranhense que ele preferiu esse rapaz, rapaz jovem, né, para ajudar na recuperação dele. Esse aqui é responsável pela minha recuperação. E é do Maranhão, é um enfermeiro lá do hospital. Entendendo? Então, gente, o Bolsonaro porque só a gente que conhece o Bolsonaro é que sabe quem é o ser humano Bolsonaro, entendendo? Exatamente. Quem não conhece o Bolsonaro, como o ministro do STF, que eles querem ganhar estatura e não leva ninguém para lugar nenhum. Não leva lugar para nenhum. Agora o Barroso veio,
agora está sendo na Revista Oeste, o Silvio detonou ele, dizendo que é um problema clínico, o problema do Barroso. Não só do Barroso, como do Alexandre de Moraes também. Problema clínico. Porque agora ele não se lembra que ele falou: vencemos o bolsonarismo. Está aí na internet. Será que ele não viu o vídeo? Ou ele está... Qual é, Barroso? Seja responsável, cara. Eu errei em falar aquilo naquele momento, mas eu estou me desculpando com tudo que aconteceu. Foi um erro meu. Não, ele não quer se rebaixar. E o Trump vem aí com aquela lei do carimbo, tá? Lei Magnitsky. Isso, aquela lei Magnitsky, não vai ser... Ali tem muita gente que está correndo fora do Alexandre de Moraes, porque vai pegar muita gente, tá, gente? Inclusive, ontem, falando com a Ana, aí ela falou o seguinte: ó, a lei Magnitsky, não foi o Constantino que falou. A lei Magnitsky, se a Caixa Econômica, vamos supor, ela der trégua para o Alexandre de Moraes ou o Banco do Brasil, se liga só nisso aí que vocês vão ouvir. Eles serão retirados daquela qualquer transação no SWIFT, que é aquela transação transação de alto valor, tá entendendo? Por exemplo, importar mercadoria de lá, vice-versa, altos valores, tá entendendo? Então, ela não vai poder fazer isso. Não vai mais poder fazer isso aqui. Se ela der trégua para ele, abrindo conta para ele, ou movimentando o dinheiro dele, o que acontece? É tirado fora negócio. Então, os bancos não vão querer isso. Vão querer isso? Não. Então, trava ele, dá um nó na garganta dele e segura ele. Ó, fica no de molho aqui e nunca mais, para ser bem sincero, o visto sendo caçado de um ministro desse aí, ou de quem estiver próximo dele, se tiver filho nos Estados Unidos estudando, tem que vir embora. Porque ele perderá se ele tiver negócio lá nos Estados Unidos, se tiver algum apartamento nos Estados Unidos, perde. Não vai mais. Nunca mais. Isso aqui não é dizer, vamos recorrer. Nunca mais. Não tem. Porque quem resolve isso não é a corte. Quem resolve isso é o presidente. E a assinatura dele, acabando com isso aqui, não pode mais. O visto não pode mais recuperar visto, não pode mais entrar nunca mais. Isso é pro resto da vida. Isso serve para ele e quem estiver perto. Isso aí a gente vê de especialista, advogado, lá dos Estados Unidos. Ele não pode mais. Fez isso para alguns ministros lá do Putin, fez para o ministro lá da Corte Internacional, que mandou prender, saiu a decisão para prender o Netanyahu, uma coisa assim. Você teve algumas pessoas que... E não é só Moraes, tá, gente? Que fique bem claro aqui. Não é só Moraes. Tem estudante aí que fizeram a arruaça, que vão perder o visto também. Tá o quê? Se liga só disso aqui. Daqui do Brasil, diz que são 10, tá entendendo? Vamos ver. Escreva e compartilhe. Exatamente, né? O Venide perguntou nossos nomes, né? Opa! Um problema na voz aqui. O Venide perguntou os nossos nomes. O meu nome é Felipe Ferreira. Pode procura lá o canal Ferreira 3.0, é meu nome, tá? Faz parte da família Ferreira do Maranhão, tá ok? Exatamente, né? Então, e o meu canal pessoal, né? Felipe Louzeiro, né? Se vocês quiserem, né? Se inscreverem lá. E o Ferreira... Ali, naquele canal, eu não falo sobre política especificamente, né? Mas a gente procura falar sobre assuntos diversos, né? Quer dizer, entretenimento, né? Entretenimento, né? Quem quiser se inscrever lá no meu canal pessoal, né? Felipe Louzeiro, né? Ali eu não falo sobre política especificamente, né? Eu deixo para falar sobre política aqui, né? Então, um abraço aqui para o Venide, né? Que está comentando na nossa live. Um salve também para o José Ribamar, né? Que também comentou. José Ribamar, a gente pode ser parente, amigo. Tá ligado, tá? Exatamente. Tem parentes que são chamados José Ribamar. Exatamente. Peço seu like, pessoal. Outra coisa, procura o canal Ferreira 3.0. Quando chegar no canal Ferreira 3.0, vocês vão achar esse canal o nosso. José Ribamar escreveu aqui: a ilha de São é formada de municípios de São Luís. Isso. São José de Ribamar, Passo de Lumiar, Raposa, Alcântara, onde fica a base da aeronáutica. Isso. Né? Então, mas fora ali, se você sair daquele trecho de São Luís
aí já tem Praia do Lençóis, tem ali... Se você for pela BR, pegar a BR, você vai chegar em Pinheiro, vai chegar num lugar chamado Bacabal, tem naquela região, aí vai chegar na divisa que vem para cá para o Rio de Janeiro, que é o Imperatriz, tá entendendo? Tem vários locais aqui. Aí em Imperatriz você vai pegar Goiás ali, entendeu? Então, muito bem, tá? Eu tô mais ou menos mapeando, porque eu passei por ali há alguns anos atrás, entendeu? Alguns anos, entendeu? Mas vamos lá. Um salve para o pessoal do Maranhão, né? Tá. Pessoal do Maranhão aí, do Anel Viário no Maranhão, desses bairros bacanas aí no Maranhão, tá vendo? Inscreva no canal, chega junto com a gente aí, é muito importante. Se só no vídeo tem um Pix, que você quiser ajudar a gente aqui, é muito importante, só ajuda. Mas se não puder, só o teu like tá sendo... Só ajuda se for o teu coração. Deus bateu no teu coração, vou ajudar os caras, beleza. E se você tiver uma empresa aí que queira doar algum microfone pra gente, a gente usa lapela aqui, se quiser doar pra gente fazer um unboxing aqui, nós temos alguns canais. Nós temos, inclusive, um canal que fala só de turismo. Tem um canal que fala só de turismo, chamado Beleza Turística Carioca. Por exemplo, pode escrever lá nele também, gente. Tem vários vídeos lá, muito bacana. Tá vendo? Muito bacana aqui da Praia do Rio de Janeiro, Copacabana, Flamengo, vários bairros aqui, mostrando só as paisagens turísticas do Pão de Açúcar, de vários locais, tá vendo? Então, se você acha esse canal, é só se inscrever. Nós não botamos isso aqui na descrição do vídeo, porque são canais que não falam de política. Aqui a gente só bota canais que falam realmente de política, tá vendo? Então, ainda tem canal ainda, nosso ainda, canal aqui, que fala de unboxing de mercadoria que a gente compra para nossa residência, para nossa família, comprar lá um negócio, tá? Você comprou um telefone, vamos falar desse telefone? Você vê se o telefone é bom? Se o produto for bom, indicamos. Se não for bom, detona, também não tem essa, também, entendendo? O smartphone é ruim, mas a geladeira é ruim, funcionou, parou de funcionar, e vai lá e fala que é ruim. Mas se funcionou legal, te indica, bota o link lá para a pessoa comprar, se a pessoa quiser comprar, tá ok? Pessoal, inscrevam-se no canal Ferreira 3.0, Ferreira Negócios. Ferreira Negócios. Né? É o que eu indico para vocês, né? É lógico que são canais que não falam sobre política, mas a gente precisa cada vez mais levarmos as nossas vozes adiante, né? Mesmo que não seja sobre política, mas seja sobre tecnologia, que seja sobre entretenimento, né? Isso. Que é preciso, né? Cada vez mais. Inclusive, ó, tem unboxing desse óculos aqui, ó. Tem um unboxing desse óculos aqui, tem mais de milhares de é um tipo de óculos aqui, eu não falei, o tipo de óculos que ele não ele até há muito tempo que eu uso ele, tá entendendo? Comprei na época V3, fiz um unboxing dele, tá lá, tá entendendo? Muita gente comprou daquele óculos, depois que eu botei o link lá, muita gente comprou esse óculos. Porque você compra o óculos, diz sua receita, não precisa você ir em ótica, você compra, eles mandam o óculos para você, conforme a tua receita, não manda sem receita não. Você diz, a minha receita é para X, para perto, para longe, ele manda direitinho para você, tá? Exatamente, né? Enfim, feito os comerciais. Ele tá com a camiseta aqui do Bolsonaro, hein, pessoal? Isso, hoje eu não vim com a camiseta. Na verdade, eu tô com a camiseta aqui do Brasil no Ponto TV, né, que é um dos nossos canais que se encontra aqui na descrição, né? Quem quiser uma camiseta, né, a gente pode até providenciar para vocês, né? Isso, quem sabe em breve, né? Em breve vocês. A gente vai fazer, vamos fazer, nós estamos agora modelando um outro tipo de camisa, porque além dessas camisas assim do peito, eu achei que ficou legal, mas a gente quer também na manga, de um lado, a gente está fazendo uma arte aqui para mandar providenciar umas camisetas. A gente vai fazer alguma coisa com os inscritos aqui para a gente doar essa camisa, que a pessoa, conforme for, a gente vai falar para a pessoa como a pessoa faz. E aí a gente, você foi o premiado aqui do canal, aí a gente vai mandar para a pessoa. Entendeu? Lembrando que não é sorteio, não é nada, não precisa pagar coisa nenhuma. A gente está apoiando o Bolsonaro fazendo live, na verdade, desde 2017. Quer dizer, a gente está nessa 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, né? 2024, 2025. Agora 2025, quer dizer,
A gente está nessa toada aqui desde 2017, pessoal. Desde 2017, nessa toada de fazer live. Toda segunda, quarta, sexta, por volta das 19 horas, no horário de Brasília, né? Então, a gente já tem uma história aqui no YouTube, né? Um dos nossos canais, eu já até falei, né? Foi bloqueado, né, pelo TSE, né? A gente perdeu, na verdade, a gente perdeu um canal chamado, o primeiro canal que a gente fez, o Brasil é Nosso. Exato. Não, Brasil é Nosso não. Brasil no Ponto TV foi o primeiro canal que a gente perdeu. Exato. Esse canal. Depois fizemos Brasil é Nosso. O que foi que aconteceu? Porque a gente compartilhamos um vídeo, acho que foi do Eduardo, uma coisa assim, o canal foi bloqueado, não pode mais. Agora parece que voltou a postar, depois de tudo isso, parece que voltou. Exato. Mas só a pessoa internacional lá de fora dos Estados Unidos que viu o canal. Porque o cara lá, ele fazia a tradução para inglês, e agora, mas pessoal, agora... Para vocês que estão aqui nessa live, né? Tem que sempre lembrar a vocês, né, que estamos fixamente no canal Brasil no Ponto News. A gente faz live toda segunda, quarta e sexta, fixamente no canal Brasil no Ponto News, né? Por um acaso, né, tem essas pessoas que estão comentando aqui, né? Eu quero sempre lembrá-los, né, para se inscreverem nos canais que estão na descrição. Isso. Porque pode ser que esse canal que você, porventura, você estiver assistindo, né, seja bloqueado, né? Porque a gente fala de política, a gente fala sobre assuntos assim muito cruciais, né? Muito cruciais, né? Isso. Então é importante que vocês se inscrevam nos canais, nos outros canais que estão aqui na descrição, né? Eu faço essa ressalva, né? Porque é muito importante. Né? E seja muito bem-vindo a este canal de direito que apoia Jair Messias Bolsonaro. No Brasil, Donald Trump nos Estados Unidos, Milei lá na Argentina, Bukele lá no El Salvador. Novamente deixando aqui um salve para o Venide José Ribamar. Tamo junto, gente. Ó, vamos comentando, vamos falando aí que a gente vai... Então, inscreva-se e compartilhe, tá ok? Vamos lá. Exatamente, né? Vamos aqui, né? Depois vou me inscrever lá. Venide, valeu, Venide. Tem um canal também? Tem um canal? Vamos me inscrever lá no canal. Se tu tiver um canal aqui, Venide, é só mencionar aqui que a gente se inscreve também lá. Pode até botar o link aí que a gente já se inscreve. Exatamente, né? Em que sempre faz aqui o nosso trabalho com muita humildade, né? Lógico que temos nossos erros, né? Claro, né? Não somos exímios comunicadores, né? Mas diferentemente do William Bonner, né? Que traz ali muitas militâncias. Você não deve nada à justiça. Exatamente, né? Eu conheço, tá? Conheço muito bem. Aqui do lado. A gente faz aqui, a gente procura fazer um jornalismo independente, né, pessoal? Sem apoio de governo, sem apoio de fundo partidário, sem apoio de partido, né, sem apoio de qualquer tipo de ONG, né, enfim. A gente sempre procura fazer um trabalho independente, né, com autonomia, né, apoiando aquilo que é o certo, né, que são ideias, né, do eterno presidente Bolsonaro, né. É lógico que a gente apoia a pessoa dele também, né, o ser humano dele também enfim, né, o ser humano exemplar que é o Bolsonaro, né, enfim. Eu vou passar aqui por um versículo bíblico, né? Em seguida a gente vai comentar ainda sobre a recuperação do Bolsonaro, né? Vamos lá, então, vou ler aqui o Salmo 121, né? Que se encontra na Bíblia, né? O melhor livro do mundo, inclusive, pessoal, né? Novamente pedindo o seu like, hein, pessoal? Vamos lá. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, quem te guarda não tosquenejará. Esse que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada e tua saída desde agora e para sempre. Amém. Né? Salmo 121, pessoal. Mas agora comentando sobre a recuperação do Bolsonaro, né? A gente tem que sempre mencionar, né? Que essa recuperação parte de resquícios do atentado que ele passou em 2018. Vocês lembram do atentado? Vocês lembram do atentado contra o Bolsonaro em 2018? Então, ele está se recuperando desses resquícios, né? Ele passou por uma cirurgia de 12 horas. 12 horas, quer dizer, ele ficou por muito tempo desacordado, pessoal. Muito tempo desacordado, né? Agora ele tá se alimentando até mesmo. Ele não está
tendo o sabor da comida, né? Na verdade, Isso. né? E está se alimentando via oral. Exatamente, né? Enfim, tá tendo que se alimentar dessa forma porque não tem outra escolha, né? Não tem escolha, enfim, e que queria que ele não passasse por isso, né? Mas já que ele está passando, né? Que a gente não, né, cesseie, né, nas nossas orações, né? Afinal de contas, né? Elas são muito imprescindíveis, né? Para que a gente possa ver uma recuperação 100% do Bolsonaro, que a gente quer realmente, a gente quer uma recuperação 100% dele, que a gente não venha a vê-lo novamente nessas cirurgias prolongadas, né, que causam a nós muitas preocupações, né? A gente não quer isso, né? A gente quer que o Bolsonaro volte a ser aquele de sempre, né? Aquele que esteja 100%, né? É isso que a gente quer, né? A gente quer um melhor para o Brasil, né? A gente quer a volta do Bolsonaro ao Palácio Planalto, né? Eu sei, né? Vai ter gente que vai falar, não, porque não, ele está inelegível. Ele se encontra inelegível por conta de uma inconstitucionalidade do TSE, né? O TSE não atuou de forma indônea, né? Atuou de forma militante, criminosa até, com 400 páginas para justificar o injustificável, né? Era a prerrogativa do presidente Bolsonaro fazer reunião com embaixadores da época, né? Tem que sempre ressaltar isso, porque tem gente que sempre fala, não, porque ele falou sobre o voto impresso, mas independentemente do assunto que ele trouxesse, né, naquela reunião, né, não justificaria a inelegibilidade dele, né? Então a esquerda fala sobre inelegibilidade de Bolsonaro, né, querendo taxá-lo como se fosse, como se tivesse feito alguma irregularidade, sendo que na verdade não foi isso que aconteceu, né? A gente precisa trazer a verdade aqui à tona, né, desmascarar essas falsas narrativas que são inventadas pela esquerda, até porque eles atuam de forma maldosa, né, maldosa mesmo, né? Então a gente precisa restabelecer a verdade, né, com opiniões, né, com opiniões concretas, né? Afinal de contas, né, o Bolsonaro se encontra numa fase muito difícil, né, muito difícil, né? A gente precisa defender suas ideias aqui, né? O Bolsonaro fez uma coisa inédita no Brasil, pessoal, que é o quê? Reduzir o Estado. Reduzir o Estado. Desde 1985, até antes, né? A gente não viu um governo tão enxuto, tão honesto quanto o Bolsonaro, né? Eu ainda não vi um presidente igual a ele, né? É lógico que ele tem seus erros, né? Ser humano, né? Perfeito só Deus. Perfeito só Deus, né? Mas, mesmo com seus erros, fez o melhor que pôde. Fez o melhor que pôde. Foi ele que criou o Pix, foi ele que concedeu mais de 400 mil títulos de propriedades, foi ele que levou a Europa ao Nordeste, né? Foi ele que criou a Lei de Liberdade Econômica no Brasil, né? Foi ele que trouxe deflações ao Brasil. Para quem não sabe o que é deflação, é o inverso de inflação. Né? É o inverso de inflação. Quer dizer, ele trouxe capítulos inéditos ao Brasil, né? Então, pela primeira vez, as pessoas reclamavam de um político por ele cumprir com suas promessas, diferentemente do que acontece hoje, né? Onde ao qual o Brasil se encontra desgovernado por um partido das trevas, né? É violência para tudo enquanto é lado. Que se envolve o tempo inteiro em escândalo de corrupção, né? É isso que o Brasil realmente quer? Não, né? Que o Brasil patriota realmente quer? Claro que não, né? Mas o Brasil passa por problemas, né, acumulados, né, mediante, por exemplo, o desgoverno do PT não apresentou um projeto de governo, não apresentou um projeto de país, não apresentou teto de gastos, né, não apresentou também uma obra sequer, né, quer dizer, vergonhoso, né? O Lula era para se encontrar na cadeia, né, agora foi solto através de uma manobra do STF, né? Inclusive o Fachin que soltou o Lula, né, proibiu operações policiais no Rio de Janeiro, né?
que é o local ao qual a gente se encontra no presente momento, né? Mas, enfim, o que esperar desses ministros também, né, tanto do STF quanto do TSE, que atuam de forma antidemocrática, né? O que é atuar de forma antidemocrática? Atuar, por exemplo, fora da Constituição, né? Que é o reflexo, por exemplo, do que tem feito o Alexandre de Moraes, né? Vergonhoso, né? Diga-se de passagem, né? Era para o Alexandre de Moraes se encontrar na cadeia tanto quanto o Lula, por exemplo, né? Mas, enfim, né? As vezes dele irão chegar, né? Para o Lula vai chegar novamente. Tenho certeza que o Lula vai continuar pagando pelos seus crimes na cadeia, né? Futuramente, né? A gente crê que seja breve, né? Uhum. Afinal de contas, né? O Lula é o maior corrupto do planeta, pessoal. Eu considero o Lula o maior corrupto do planeta. Eu não sei vocês, mas o Lula é o maior corrupto do planeta, né? É a história que Mas, enfim, é isso, né? Tem muitas perguntas sobre o atentado contra o Bolsonaro sem resposta. Por exemplo, quem pagou os advogados do Adélio? Pois é, quem pagou? Quem enviou o Adélio para atentar contra o Bolsonaro? Então, o Bolsonaro está se recuperando disso, né, até o presente momento. Quero deixar aqui um salve para o Tarcísio, né, fechado com o Bolsonaro sempre. Né? Enfim, a gente continua aqui cumprindo com o nosso dever, né, enquanto cidadãos comuns. Né? Não somos cidadãos comuns igual a vocês que estão comentando aqui, igual ao Venide, igual ao José Ribamar, igual ao Tarcísio Santos, né? Igual a tantos outros brasileiros, né, que clamam por justiça, né, que é isso que nós queremos realmente, né? Não queremos comunismo, a gente quer que liberdade, né? A gente quer que a liberdade econômica, liberdade de falar, restrita, liberdades individuais sejam respeitadas, que a propriedade privada seja valorizada e, consequentemente, né, sequencialmente, né, que o Estado mínimo volte a vigorar no Brasil, né? Porque, sinceramente, pessoal, eu não sei vocês, né, mas ninguém merece, né? Ninguém merece um Estado tão assim, com 40 ministérios, né? Quer dizer, um Estado tão assim. Ninguém merece esse governo, bicho. Pessoal, tão agigantado, né? Eu vou falar dessa forma, né? Mas também há outras expressões, né? Enfim, é isso que eu tenho para dizer, né? Em que presta aqui a nossa solidariedade ao eterno presidente Bolsonaro, né? Que está passando por complicações, mas ele se encontra cada vez mais apresentando melhoras, né? E é isso que importa no final das contas, né? Afinal de contas, né, a gente entende que o Bolsonaro, né, precisa se encontrar 100%, afinal de contas, né, a gente precisa que ele volte para o Palácio do Planalto, né? A gente espera que em 2026, né, 2027 vem o novo pleito, né? Enfim, a gente espera que em 2026 ele seja eleito, né, para que ele restabeleça a ordem no Brasil, que está precisando muito. Tá ok, meus amigos? Então deixa aquele like, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento. Na descrição do vídeo tem um Pix. Se quiser ajudar a gente aqui, dá aquele like. Só o seu like está valendo muito. Se quiser ajudar com o Pix, na descrição do vídeo tem um Pix. Você ajuda a gente lá, tá tudo tranquilo. Porque esse Pix serve para a gente comprar material para cá, estúdio, essas coisas todas, a gente tem um gasto bastante elevado. Mas tudo bem, vamos lá. Se não puder, só o seu like está valendo muito. Vamos aqui uma palavra, rapidinho aqui, que está no Salmo 64. Diz assim: ouve o Deus, a minha voz, a minha oração. Livra-me a minha vida do horror do inimigo, tá ok, gente? Serve para um ministro, tá? Livra-me desse mal, entendendo? Gente, se você puder, lê a Bíblia, é muito importante isso aqui para você. Você não imagina o quanto tua vida vai mudar, entendendo? Quanto tua vida vai mudar. A Bíblia Sagrada é um negócio magnífico na vida da gente, entendeu? Então, tá com problema? Ore, glorifique, tenha fé, porque a vitória ela sempre vem.
Sempre vence. O bem sempre vai vencer o mal, pode ter certeza. Esse livro aqui tem poder, a palavra tem poder, a tua voz tem poder. Quando você tem fé, pode ter certeza que as coisas vêm. Às vezes as coisas acontecem antes do que você imaginava. Se inscreva, deixa aquele like, é muito importante. Live toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Estamos aqui no canal Brasil no Ponto News e no canal Preço da Liberdade, que é Eterna Vigilância. Se inscreva e compartilhe, tá ok? Exatamente, vamos aqui ao segundo tema desta live. Revista Oeste, anistia segue fora da pauta da Câmara. Apesar de o projeto ter apoio suficiente para tramitar com urgência, Hugo Mota mantém o projeto de forma incerta, né? De forma incerta, né? Vamos lá. Mais uma semana deve tramitar, deve terminar, sem que a Câmara dos Deputados vote o projeto de lei que concede anistia aos acusados do envolvimento no 8 de janeiro. A proposta defendida pela oposição segue fora da pauta do plenário. O Colégio de Representantes deve discutir a urgência da matéria na quinta-feira. O deputado Sóstenes, líder do Partido Liberal, espera que a análise da urgência ocorresse ainda nesta semana, pelo plenário. O cenário mudou. Agora Sóstenes tratará do assunto com os demais representantes apenas no encontro de quinta. Ele chega a Brasília na noite desta segunda-feira para medir o ambiente político. Enfim, matéria que está lá na Revista Oeste, a anistia segue fora da pauta da Câmara. Certo? Matéria única, né? Enfim, passando pela matéria, vamos aos comentários. Esse Hugo Mota, vou te falar uma coisa, isso é uma marmota, né, cara? Isso é uma marmota. Isso é uma marmota. Não é à toa que o pessoal da Revista Oeste estão esculachando ele. Porque ele combina uma coisa, ele é um irresponsável, porque você está lidando com seres humanos, com humanidade, não pensando no bolso, ele está pensando no bolso dele, ele agora está com medo. Ele foi jantar na casa do Alexandre de Moraes e viajou com o Lula para não sei para quê, para conversar contra o Brasil. No avião deve ter aquele negócio, aquele negócio todo. A quadrilha viajou lá para o Japão. Porque esse tipo de coisa é quadrilha, gente. Porque o que foi que eles trouxeram de lá do negócio? Aquela quadrilha. No Maranhão tem as quadrilhas muito bacanas, entendeu? Que é legal. Entendeu? Mas esse tipo de coisa que ele fez, ele viajou com o Lula. Vou te interromper aqui, ó, para ler o comentário do Venide. Acho que o povo deveria parar o país, aproveitar a oportunidade da ajuda internacional que estamos tendo, ajuda que a Venezuela e Cuba não tiveram. É o comentário do Venide, né? Ele falou que vai se inscrever, sim, em nossos canais. E outro detalhe, gente, o Silas Malafaia falou aqui, falou lá em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, aqui em Copacabana, ele falou o seguinte: se prender o Bolsonaro, vamos lá, agora não tem nem como, entendeu? É tudo ou nada, porque eles esqueceram que o agro está todo com o Bolsonaro. O agro quer o Bolsonaro de volta. O agro não dá a mínima pro Lula. Dá nada. O Lula é que se lasque, entendendo? Com essa turma, 40 ministérios. Mas que 40 ministérios? Eu quero que você me fale aí qual foi a obra maravilhosa que o Lula fez no Estado. Mandou fazer. Porque o Lula não faz estrada nenhuma, aquilo é dinheiro nosso. Mas ele recebe com essas emendas cabulosas que ele dá para os estados, em vez de cuidar, em vez do Hugo Mota, cuidar da anistia. Porque, gente, quem fez coisa errada, que pague. Não tem essa. Que fez coisa errada, que pague. Quem quebrou está aqui, quebrou. Agora a menina, porque pintou lá com batom, perdeu o mané, aí ela 14, 16 anos de cadeia. O Alexandre de Moraes, ele vai precisar dessa anistia. Em nome de Jesus, vai precisar dessa anistia. Vou te falar. Vai precisar dessa anistia que ele está cuspindo agora. Tá? Então o Hugo Mota virou caixão de pancada, virou quintal do STF. Quintalzinho foi isso mesmo. Por quê?
Ele não tem moral nenhuma, não tem autoridade nenhuma, quem manda no Congresso é o STF. Ele tinha que, já que ele foi eleito, combinou uma coisa com a maioria, que é o PL, ele tinha que dizer, olha, aqui você não manda mais não, aqui você não vai meter mais a mão em gabinete você não vai entrar mais em gabinete de nenhum parlamentar aqui não. Comentaram no gabinete de vários ali, inclusive o Daniel Silveira, o Arthur Lira tem uma dívida enorme com o Daniel Silveira, tá? Daniel Silveira. Cansaram o mandato do cara, não sei se cansaram o mandato dele, mas o que foi que aconteceu? Ele disse, não, quer ficar preso só para dar um susto no Daniel. Mentira, covarde, rapaz. Esse Arthur Lira foi um covarde. O que ele fez com o Daniel Silveira foi uma covardia. E o tal do Pacheco, ele pensa que a gente esqueceu. O povo não esquece das maldades que vocês fizeram, não. O povo não esquece. Principalmente o povo de Alagoas. Das próximas eleições, que acaba o mandato deles agora, eles vão querer se eleger lá em Alagoas e, se Deus quiser, em nome de Jesus, não serão eleitos. O Pacheco quer ser não sei o quê, quer ser ministro para o Lula, mas o Lula o final do mandato dele vai ser melancólico, porque ele tem 40 ministros que ele não conhece, você não sabe quem é o ministro. Até hoje, ninguém sabe a grande obra que o Lula fez nesse mandato dele. Então, o Lula está nos anos 80, nós estamos em 2025, Lula, se liga, rapaz. Que liga, entendeu? Então, ele foi para a China fazer não sei o quê. Depois que os Estados Unidos deu um pontapé nele, porque o Netanyahu não quer mais a presença dele lá na Israel. Ele não será bem-vindo, ele não vai botar o pé nunca lá. Nunca, porque ele não será bem-vindo, ela cortou ele. E há um risco do Donald Trump dizer que ele não será bem-vindo nos Estados Unidos. Ponto final. Só uma questão de tempo, tá? Vê aí uma lei pesada com carimbo do Trump, tá? Carimbo pesado, aguarda aí. Então, o que eu tenho para falar sobre anistia tem que ser para as pessoas que não fizeram bagunça, tá? Agora, o Flávio Dino, tu como ministro aí, amigo, agora tá se achando, né? Tá se achando, né? Só que tem uma coisa, tu vai pagar por isso, não para mim, não para mim, vai pagar para Deus. Pela tua omissão, pela tua covardia com o povo do Maranhão, principalmente do Maranhão. Representando aquela Lisiane Gama. Gente, anota esse nome, Lisiane Gama. Ela foi eleita lá senadora. Tá vendo? Não sei como as pessoas são eleitas, mas tudo bem. Vamos lá. Não fizeram nada pelo Maranhão, até hoje não fizeram nada pelo Maranhão. Nada. O Maranhão continua sendo o último... o pior IDH, onde a educação é péssima. Eu estou falando aqui, eu não estou falando para o amigo aqui, pode até ser meu parente, mas é o seguinte, cara, é verdade, o que eu estou falando é verdade. O Maranhão tem tudo para ser maravilhoso, mas tem essas entraves desses caras que só vão para lá para roubar. Eles querem isso, eles querem meter a mão no dinheiro do povo maranhense. É isso que eles fazem, do imposto do Maranhão. E outra coisa, não pensa você que essa turma que faz isso aqui, não pensa em você que está dando dinheiro para você, não. Pelo contrário, é dinheiro dos nossos impostos, imposto de vocês. Não é imposto dele, não tem. Ninguém, nenhum governador, nenhum vereador, se é que eu vou dar isso para não vai dar na coisa nenhuma. Você está. É meu dinheiro. Ele está emprestando, dizendo a Gleice, tiraram até o comercial do Google, disse que aquilo é fake news, que ela estava fazendo. Empréstimo do Lula, não é empréstimo do Lula, o dinheiro é teu, rapaz. Dinheiro de FGTS é teu, não é do Lula. FGTS é seu, meu amigo. É seu dinheiro. Ele simplesmente vai utilizar aquele dinheiro para comprar teu voto. E esse tipo de coisa, Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, isso é compra de voto, meu amigo. Isso aí, porque eles consideram aquilo como se a pessoa tivesse empregado. E não, a pessoa tem que parar de estar pedindo esse Bolsa Família e se empregar, arranjar uma empresa para se empregar ou virar um empreendedor. Como esse cara virou empreendedor. É mais ou menos isso, meu amigo. Se inscreva no compartilho, dê aquele like, mas vê aí, carimbo pesado do Donald Trump para 10 brasileiros, tá, gente? 10 brasileiros. Vamos aguardar. Lá, a lei é na tranquilidade, com calma, tá? E vai dar tudo certo. No final, a vitória será nossa, ok? Vamos lá. Exatamente, né?
Agora comentando sobre a anistia, né? Lembrando, pessoal, a gente precisa enfatizar aqui que esse projeto é válido para quem não depredou. Isso. Não depredou, não cometeu qualquer tipo de crime, não cometeu qualquer tipo de irregularidade, porque passa uma impressão às vezes, né? Inclusive a imprensa daqui do Brasil, né? Atua com maldade, né? Falando que nós estaríamos defendendo quem praticou crime no dia 8 de janeiro. Não. A gente defende aqueles que não depredaram. Muito pelo contrário. Né? Porque tem gente presa que sequer se encontrava em Brasília. Né? Tem ambulantes presos. Né? Vocês acham certo isso? Não. Claro que não. Claro que não. Né? Então a gente precisa atuar sempre com racionalidade, sempre com coerência. Né? Porque a gente não queria que acontecesse no dia 8 de janeiro de 2023. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Porque acusam até o Bolsonaro de ter articulado o 8 de janeiro. Não. Ele se encontrava nos Estados Unidos, né? Passando férias. Né? Então ele não tem qualquer tipo de envolvimento com o que aconteceu. Né? Agora, dizer que foi o golpe que aconteceu, por favor, golpe que não tem arma, golpe que não tem forças armadas, golpe que não tem líderes, por favor, né? Não faz sentido nenhum. Né? Então não houve golpe, coisíssima nenhuma. O que houve foram invasões. Agora, não é de se estranhar, pessoal, que o desgoverno do PT tenha flexibilizado justamente a segurança lá em Brasília para que as pessoas pudessem invadir. Então o desgoverno do PT tem culpa no que aconteceu. Né? E outra, cadê as imagens do Flávio Dino quanto aos atos do 8 de janeiro? Tem uma loura agora que apareceu, tá? Cadê as imagens do Ministério da Justiça? Né? Dizem que o Flávio Dino apagou, né? Mas por que Flávio Dino teria apagado, né? Porque a CNN apareceu com aquele monte de imagem lá. Teria algo ali que o incriminasse? Com certeza. São só perguntas, entendeu? São só perguntas. O Flávio Dino não foi convocado para a CPMI do 8 de janeiro. Não foi convocado. Por que não foi? Por que não foi? É lógico que aquela CPMI lá foi muito parcial. Foi muito parcial em prol da esquerda, né? Dizendo que aquilo foi uma manifestação de direita. Eu já falei isso, né? Que o que aconteceu em 8 de janeiro de 2023, né? 8 de janeiro de 2023, não reflete, prestem bem atenção, não reflete as manifestações de direita. Manifestações de direita sempre foram pacíficas, ordeiras e, logicamente, cívicas. Mas a imprensa quer misturar tudo. Né? Não é assim. Né? Então, a gente precisa pôr, né? Pôr a verdade à tona, né? Até porque muito se inventa sobre o PL da anistia, né? Um projeto humanitário, pessoal. Acima de tudo, né? É lógico, né, que envolve política, né? Mas é um projeto humanitário, né? Porque a maioria dos presos pelo Rio de Janeiro não cometeram crime nenhum. Maioria absoluta. Né? Inclusive tem gente fazendo greve de fome na Câmara. Né? Fazendo greve de fome na Câmara para que a anistia seja votada. Que é o mínimo que deveria acontecer. Agora teve uma greve de fome mentirosa lá, um tal do greve, não sei o quê. Esse cara bateu no influenciador, agora não sei o que ser caçado. Vai ser caçado. O ponto é que o Hugo Mota está atuando com covardia também.
Não, o Mota é uma marmota. Tem falado em redução das penas. E não, ninguém fala de redução de pena. Não existe. Não. Que a gente quer uma anistia ampla. Né, que envolva inocentes. Todos. Inocentes. Pessoas políticos. Os presos que não depedraram, não fizeram coisa errada. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E em breve teremos novidades sobre a lei Magnitsky que vem aí para botar 10 na cadeia aí, tá? Outra, também não duvido que a esquerda tenha articulado esse 8 de janeiro de 2023. O que o Lula foi fazer para Araraquara? Mas mais cedo ou mais tarde a verdade virá à tona, até porque conhecereis a verdade vos libertará. Enfim, é isso. Valeu. Tá ok, meus amigos? Então deixa o seu like, compartilha, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento. Aqui você leva para aquele grupo seu do WhatsApp, Facebook, compartilha lá com seus grupos de família, lembrando que nós temos live toda segunda, quarta, sexta-feira. Isso fortalece o nosso canal. E muito obrigado aqui, já agradecendo todos que estão participando da live com a gente aqui. Tem gente do Japão que mandando mensagem aqui no Brasil, no Ponto News. Deixe seu like e compartilhe, gente. Vamos lá. Exatamente, vamos aqui ao último tema dessa live, vamos falar sobre o caso Felipe Martins. Isso. Vamos lá, então. Martins pede para não ser punido por imagem no julgamento. Solicitação foi feita ao STF. Lembrando, pessoal, que o Felipe Martins, inclusive meu xará, né? Felipe Martins era o ex-assessor do presidente Bolsonaro, certo? E ele está sendo julgado, né? Julgado por uma viagem aos Estados Unidos, ao qual ele não fez, né? Mas, enfim. Neste sábado, o ex-assessor especial de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, reforçou um pedido junto ao STF para que não seja punido caso apareçam imagens e vídeos feitos por outras pessoas durante o julgamento da denúncia da PGR contra ele por tentativa de suposto golpe de Estado. Felipe Martins foi autorizado pelo STF, Alexandre Moraes, pelo ministro do STF, Alexandre Moraes, a comparecer às sessões da primeira turma, na próxima terça-feira e na quarta-feira, na sede do Supremo, em Brasília. Enfim, matéria que está no jornal Pleno News. Vamos seguindo aqui. Ainda sobre o caso Felipe Martins, Moraes quer determinar a prisão do Felipe Martins se filmado em julgamento. Ele falou em determinar prisão do Felipe Martins se caso for filmado em julgamento. Se o caso for filmado em julgamento, que se ele filmar o julgamento ali, né? Ex-assessor também poderá circular em Brasília, né? Alexandre Moraes não pode circular em Brasília. Manteve nessa segunda-feira as severas medidas, severas não, né? Mas, enfim, medidas cautelares, medidas draconianas, né? Contra o Felipe Martins, né? A decisão determina limitações de deslocamento e prevê até punições como multa ou prisão caso Martins seja filmado por terceiros, inclusive sem sua anuência, durante os dias de julgamento. Matéria que está no jornal Pleno News. Por fim, aqui, Moraes nega pedido de Martins para circular em Brasília. Decisão do ministro, entre aspas, restringe circulação do ex-assessor de Jair Bolsonaro apenas entre o aeroporto, o hotel e a sede do STF. Enfim, matéria que está na revista Oeste, que era que leu no comentário do Venid também, porque vocês têm espaço também. Ele disse o seguinte: anistia para criminosos, soltem reféns. Né? Soltem reféns, exato. Até uma criança sabe que não houve uma tentativa de golpe. Exatamente, Venid. Todo mundo sabe certíssimo, disso. Certíssimo. Então é isso. Passado pelas matérias, vamos aos comentários. Então vamos lá, gente. Vamos comentar aqui. Eu vou ser muito sucinto aqui. Você aguarde aí que vai ter uma surpresa já para você. Então, o que é que acontece?
O Sebastião Coelho, que ele é responsável pela... Valeu Venide, né, que está comentando aqui na nossa live, ele disse o seguinte: o som de vocês tá ótimo. Tá ótimo, parabéns. Bem nítido. Valeu, Venide, valeu pelo comentário. Então, muito obrigado. Então, gente, vou falar aqui. Ele não pode circular em Brasília. Agora, vamos lá. O hotel tem sistema de segurança. Então vai gravar ele, não tem jeito. Não tem jeito. E se alguém tiver por ali dentro do hotel, gravar o Felipe Martins, cara, não quer nem pensar nisso aqui, tá vendo? Outra, Sebastião Coelho, vai acontecer alguma coisa amanhã com a chegada do Felipe Martins, porque ele falou que ele vai entrar pela porta do STF. A não ser que o STF manda o carro da polícia, com vidro blindado, vidro fumê, para que não apareça. Gente, o Senado tem a TV Senado. Como é que não vai mostrar o julgamento e na hora que passar a câmera lá por cima não vai filmar o cara? Vai ser bastante complicado. Então, a ideia vai lá. A ideia que ele ir lá para o negócio é fazer simplesmente isso aqui. Vamos lá. Eu peguei um saquinho ali. Como diz aqui, vamos lá. A única coisa que ele tem que fazer, veja só o que tem que fazer. O Sebastião Coelho lá com o negócio. Cadê? Onde é que está aqui na parada aqui? Não tem aqui. Então, a única coisa que tem que fazer, o que ele tem que fazer? Bota o Felipe Martins, mete a cabeça do Felipe Martins num saco, mete a cabeça do Felipe Martins num saco e se botar o olhinho aqui, tá vendo? E vai o Felipe Martins com o saco na cabeça. E aí não vai parecer a cara dele lá. E ele fica assistindo o julgamento, abre 2 furinhos aqui no olho, assim, um negócio para ele respirar, e fica lá assistindo o negócio com o saco na cabeça. É a única saída que tem por Felipe Martins. Andar em Brasília, do aeroporto, para o avião, porque o avião também tem segurança de câmera, vai gravar, tem que andar dessa forma. Felipe Martins tem que andar com o saco na cabeça, tipo um espantalho, tá entendendo? Gente, brincadeira à parte, mas isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O Felipe Martins não deve nada para a justiça. Eles estão querendo fazer uma delação premiada com o cara. O cara não deve nada. E outra coisa, a justiça americana vai vir aí e vai meter o Alexandre de Moraes na cadeia, vai pedir a prisão dele, tá? Porque, vou te falar, vai dar M, pode ter certeza disso. Aguarda só um pouco, porque a justiça nos Estados Unidos, porque demora, amigo, lá a justiça funciona. A lei magnífica que vai vir aí contra o Alexandre de Moraes, pode ter certeza disso, vai vir contra ele, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Já sabe mais ou menos o que vai acontecer, né? Todo mundo dos Estados Unidos só manda a falar sobre isso. A história foi bem contada. Semana passada, o Eduardo foi chamado na Casa Branca. O Eduardo... O Venide disse o seguinte aqui, ó. Veste ele com aquela vestimenta, a burca. Então, a ideia é essa. Mas gente, vamos amanhã, isso aí, vai ter surpresa amanhã. Pode ter certeza que o Sebastião Coelho vai armar um esquema legal para que ele entre lá e seja filmado com um saco na cabeça. Vai ver, vamos aguardar. Então, porque se ele entrar no STF, tem câmera de segurança no STF. E se alguém já filmou ele ali dentro do hotel, tem câmera de segurança. Gente, é uma coisa de... a coisa mental, entendeu? Você tem que... Pô, como é que pode? Hoje nós somos filmados em tudo enquanto é lugar. Eu saio daqui, vou para a empresa, vou para ali. Cara, você é filmado o tempo todo, cara. O tempo todo. O tempo todo. Você é Big Brother o tempo todo. Eu não assisto aquele lixo, entendeu? Mas tudo bem. Você é filmado o tempo todo. Tem até filmagem de reconhecimento facial. Se você for alguma coisa, deve alguma coisa para a justiça, você é preso com reconhecimento facial. Quer dizer, é de uma loucura o que os caras, que o Alexandre de Moraes fez. É um problema psiquiátrico, né? Problema sério, entendeu? Problema seríssimo, entendeu? É impossível isso aí, tá tipo o Barroso, quer dizer, o STF tá tudo assim, o Barroso veio falar
que não falou naquela filmagem que vencemos o Bolsonaro. Está um vídeo aí na internet. Não, vencemos o Bolsonaro. Ele falou que não falou nada daquilo. Quer dizer, está fazendo fake, está mentindo para as pessoas. Agora o negócio do Felipe Martins não pode ser filmado. Caramba, que doideira é essa, cara? Que doideira é essa? Tudo enquanto é lugar, do Rio de Janeiro, Brasil inteiro, lá no fórum onde vai ser o julgamento amanhã, vai ter que ser filmado, até a TV Senado, cara. Como é que quer dizer, eles fizeram uma armadilha, o Silvio Navarro falou isso aqui, isso é uma bela de uma armadilha para o Felipe Martins, tem que ter cuidado, tá? Se eu fosse ele, iria de saco na cabeça, botava um saco na cabeça, furava 2 olhinhos aqui e entrava lá no STF. Quem tá aqui, ó, Felipe Martins. Opa, calma aí. Entendeu? Vai ficar muito mais feio para o STF. Vou te falar. Vai ficar muito mais feio para ele, porque ele vai entrar com um saco na cabeça, com 2 furinhos lá, ninguém vai filmar a cara dele, dizer que é ele. Felipe Martins, mas ninguém filmou a cara dele, tá tudo certo. Porque ele quer aplicar multa, ele quer mandar prender o Felipe Martins, como ele fez com o Daniel Silveira, como ele fez com o Cid, entendeu? Ele quer uma delação premiada para dizer que Bolsonaro que armou o negócio de golpe. Que golpe, rapaz? Golpe que não tem Forças Armadas, caiu, voltou. Golpe que não tem Forças Armadas, golpe que não tem nada, cara. Para com isso. Não existe isso. Bolsonaro nem aqui no Brasil estava. Bolsonaro estava lá na Flórida, na época. E outra coisa, se Bolsonaro é um cara tão assim, que ele veio, muita gente pediu que ele não voltasse mais para o Brasil, mas ele veio para o Brasil. O Eduardo está lá nos Estados Unidos fazendo um trabalho magnífico, entendeu? Que vai ter resultado logo, logo. Entendeu? Então as coisas nos Estados Unidos estão sendo muito bom. O Paulo Figueiredo e o Eduardo foram chamados da Casa Branca para contar ainda mais detalhes sobre isso, entendeu? Porque tem 4 órgãos do governo Trump se organizando, estudando a possibilidade de aplicar todas essas sanções contra o Alexandre de Moraes e sua turma. Quem tiver, já teve juiz que saiu de lá, teve juiz que saiu fora de lá, não quer mais conversa não, com o STF não, tá vendo? Então, aguarde o tempo de Deus, porque o tempo... Vem aí, carimbo do Trump, vem aí, o carimbo é federal, tá, gente? Essa lei é pesada. Vou explicar novamente aqui como é que funciona essa lei. A lei magnífica é o seguinte, ele não vai poder usar cartão de crédito, o Visa, o Mastercard, o América, é tudo nos Estados Unidos, são tudo nos Estados Unidos. As empresas são tudo americanas, então não pode usar. Outro detalhe, se a Caixa Econômica, Banco do Brasil, outros bancos que queiram fazer alguma coisa para ele, o que aconteceu? Fica fora de transações comerciais com os Estados Unidos, não pode. Os Estados Unidos não, com o mundo inteiro. Porque ele vai ficar ali, porque esse é o gargalo, isso é matar financeiramente uma pessoa, tá entendendo? Porque você não vai ter como movimentar, teu dinheiro não tem valor nenhum, se tu estiver bem nos Estados Unidos, tu perde. Se teu filho está lá estudando lá, tem que voltar para o Brasil, porque não terá mais chance nenhuma. E quem tiver, isso serve para ele, para a família dele, para a irmã, parente, que estiver mais próxima dele. Quem estiver mais próximo não serve para todos. Tá vendo? Então, ler nos Estados Unidos funciona. A gente ouviu várias pessoas explicando isso aqui, de especialista. Se ele poderia voltar a ter visto, nunca mais, perdeu o visto, nunca mais ter visto nos Estados Unidos. O visto nunca mais vai poder entrar nos Estados Unidos, isso é pro resto da vida dele. Tá entendendo? É isso. Lei magnífica é pesada, meu amigo, que é para quem faz atrocidade. Sabe quem não pode entrar nos Estados Unidos? Tem algumas pessoas da Corte Internacional, o Maduro não pode entrar, muita gente não pode entrar nos Estados Unidos. Tem pessoa da Rússia que não pode entrar, porque se for lá, são presos. E outra coisa, vamos aguardar. Nós estamos esperando aquele relatório e eu sei, né? Como é que é? USA? É isso mesmo, né? OEA. Estamos esperando um relatório da OEA para tomar a decisão. Então, estou aguardando. USA é Estados Unidos, né? Então, gente... United States. Então, gente,
é isso que eu tenho para falar aqui. Vamos aguardar com muita calma, muita tranquilidade. Não fica para falar, não, mas não vai. Gente, os Estados Unidos funciona. Tu não vê juiz dando entrevista com o Barroso, que é aparecer na televisão. Eu acho que o Barroso ele tinha que trabalhar, ele tinha que ir pro Big Brother lá, tinha que ir lá para a novela, ou então ele tinha que tirar aquela burca dele e partir para pedir voto, porque eles querem aparecer em tudo. Juiz não fica aparecendo em qualquer coisa, não, rapaz. Juiz, o negócio dele é dentro do alto, é respeitando a Constituição, coisa que eles rasgam o tempo todo. Agora, essa história dele dizer que não falou, vencemos do Bolsonaro. Boa, Barroso. Pô, tá de brincadeira. O Silvio falou, é problema psiquiátrico, entendeu? O STF, entendeu? Ele fala um monte de bobeira. Então, gente, use a verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Tá ok, gente? Se inscreve, compartilha, deixa aquele like, é muito importante, tá ok? Exatamente. Lembrando, pessoal, pedindo o seu like, pedindo o seu compartilhamento, e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se, né? Sejam todos muito bem-vindos, certo? Agora comentando sobre o último tema desta live, né? Vou procurar ser sucinto aqui, até porque essa live está se estendendo muito, mas o Felipe Martins está passando por uma armadilha por parte de Alexandre de Moraes. É isso mesmo que vocês ouviram, né? O Alexandre de Moraes quer destruir justamente a reputação do Felipe Martins. Não há por que Felipe Martins utilizar a tornozeleira. A falsidade, né, que fizeram, né, sobre o nome dele, né, sobre o nome falsificação do documento. Falsidade, falsificação, né, será comprovada. Não há quem pare a justiça dos Estados Unidos. Não tem como votar atrás, mas não. Eu sei que lá tem militância, mas por que eles aceitaram a denúncia do Felipe Martins? Não foi por acaso. O nome dele estava errado. Estava errado. Ele não se chama Felipe Martins. Ele se chama Felipe Martins. Inclusive, ele é meu xará. Né? Mas ele não viajou para os Estados Unidos no final de 2022, né? Diferentemente do que a narrativa do sistema ou da mídia, da velha imprensa, quer propor. Né? Muito pelo contrário. Né? Não se justifica a prisão dele do início ao fim. Né? Porque o motivo que eles utilizam é de que ele viajou para a América, né? Não faz sentido nenhum, porque está mais comprovado que ele não esteve nessa época, ele esteve em outras épocas, verdade, ele esteve em outras épocas, pode ser que ele esteve em outras épocas nos Estados Unidos, mas não no final de 2022. Então não faz sentido, pessoal, não faz sentido o Alexandre de Moraes levar essas prisões, não só do Felipe Martins, mas também de outros, né, que estão envolvidos de suposto golpe. Que golpe é esse que não tem arma? Que golpe é esse que não tem líder? Que golpe é esse que não tem forças armadas, pessoal? Por favor, né? Então ele está sendo acusado por um golpe que não existe. Um golpe sem fundamento. Não houve golpe em 8 de janeiro de 2023. Muito pelo contrário, né? Se inventam que houve golpe da Dilma, né? Golpe na Dilma em 2016. A esquerda sempre fala isso. Quando acontece com eles, é assim. Quando é para acusar a oposição, é de golpe, né? Mas eles não querem, né, admitirem que estão errados, né? A própria esquerda fez deboche via imprensa, ironizou, né, via imprensa a recuperação do Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro está passando por complicações devido ao atentado que ele passou em 2000. Quer dizer, é uma mídia que não tem, velha imprensa que não tem compaixão, né? Que é desumana. Sem respeito com ele mesmo. É desumana mesmo, né? É desumana mesmo.
né? E o que o Felipe Martins está passando por uma desumanidade também. Querem forçar uma delação premiada dele. Só que ele não tem o que dizer contra o Bolsonaro. É esse o ponto, porque o Bolsonaro é honesto. É esse o ponto. É esse o ponto, né? Vão continuar insistindo nessa falsa narrativa de que ele viajou para os Estados Unidos ou que o Bolsonaro articulou algum tipo de golpe em 2023? Não faz sentido nenhum, pessoal, né? Não tem embasamento, né? O Alexandre de Moraes não tem embasamento para justificar tanto a prisão do Felipe Martins quanto o Braga Neto, por exemplo. O Braga Neto está preso por um golpe. Que golpe que Braga Neto fez? O Alexandre de Moraes está atuando por vingança, está atuando por maldade. Por quê? Porque ele tem raiva do Bolsonaro, porque ele tem ódio, porque ele tem inveja do Bolsonaro. É isso. É mais inveja, não só do Bolsonaro, como Daniel Silveira, Felipe Martins, tudo. É um sujeito que não tem escrúpulo nenhum, né? É um sujeito que está atuando a rebelia das leis, né? E tem que pagar pelos seus crimes, né? Tem que pagar pelos seus crimes. Inclusive, o Alexandre de Moraes multou o Felipe Martins por conta de seu advogado, de ter divulgado a imagem dele. Quer dizer, o próprio advogado, que é a sua defesa, não pode utilizar a imagem do Felipe Martins. Quer dizer, não faz sentido nenhum, pessoal. Não faz sentido nenhum, né? Quer dizer, aqueles mesmos isolados, né, que gritam sem anistia, né? A gente vê que estão atuando com desumanidade. Enfim, pessoal, não vou me delongar sobre o assunto, mas a esquerda defende tudo que não presta, inclusive incluindo a não anistia, né? Quer dizer, são pseudos artistas que estão despreocupados aos anseios nacionais, né? Porque a gente fez manifestações no Rio de Janeiro, fizemos manifestações em São Paulo, né? Quer dizer, isso não é o bastante. É lógico que o sistema sempre vai atuar em forma de serviço ao Brasil, né? Mas a gente já conhece também, né? A gente já conhece como é que funciona, né? A artimanha, né? Mas, de qualquer forma, né? A gente precisa restabelecer a verdade e falar, né? Que, na verdade, tanto o político quanto o ministro do STF são empregados e não patrões, né? Por assim dizer, né? Porque eles se julgam até mesmo semideus, né? Sendo que, na verdade, não é isso que deveria acontecer, né? Ministro do STF não é incriticável, tanto quanto qualquer outro político. Até mesmo o Bolsonaro cometeu erros, mas ele fez o melhor que pôde, foi o melhor governo que tivemos, né? Não tenho dúvida disso, tenho certeza disso, pessoal, né? Que temos representatividade, mesmo com o Bolsonaro se recuperando. A gente tem que se apoiar nas ideias que ele defende, né? Tanto quanto pessoas, a gente tem que defender ideias, né? E o que o Bolsonaro fez para o Brasil, né? Enfim, né? Honestidade, exemplo de honestidade, exemplo de ações, de muitas ações, inclusive, né? Porque o Bolsonaro, tanto quanto falava, agia em prol do Brasil, né? Enfim, ele fez o melhor que pôde, né? Mesmo com seus erros, né? A gente entende que ele fez o melhor governo que o Brasil já teve nos últimos tempos. Enfim, é isso, né? O Felipe Martins está passando por diversas injustiças, mas no final a vitória é nossa. Cabe a nós restabelecermos a verdade, porque está lá em João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá ok, meus amigos? Então deixa aquele like, é muito importante, isso fortalece o nosso canal demais. Se você quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo tem um Pix, ajuda a gente aí, é muito importante sua ajuda. A gente sempre vai estar, se quiser que a gente fale o nome da pessoa, a gente fala. Se não quiser, a gente não fala, porque às vezes anonimamente a pessoa doa, não quer saber
entendeu? Mas só doe se o seu coração mandar. Outra coisa, se não puder ajudar, deixa aquele like, o seu like está ajudando a gente demais, tá vendo? É 1000 likes, tá vendo? Então, deixa o like, compartilha, é muito importante. Vamos terminar essa live por aqui, mas antes tem o bate-pronto das últimas notícias quentinhas agora. Exatamente. Vamos aqui ao bate-pronto, né, que consiste nas notícias mais destacadas do cenário político, tanto nacional quanto internacional. Né? Agora. Vou essa sucinta aqui, até porque essa live se estendeu muito. Né? Vamos lá, então. Apoiadores de Bolsonaro farão santa ceia diante do hospital. Pleno News. Glória a Deus. Papa Francisco falece, né, aos 88 anos, né? Informa Vaticano, né? Deus. Quer dizer, o Vaticano vai passar por um processo. Eu sou católico, pessoal. Vai passar por um processo agora de reestruturação, né? Depois da partida, né? Do Papa Francisco, né? Vamos seguindo aqui. Michele convoca a campanha de oração pela saúde de Bolsonaro. É isso. Netanyahu reage a críticas e marca nova conversa com Trump. Isso aí. Papa Francisco atraiu 3,7 milhões de pessoas em Copacabana em 2013. Sim. Inclusive, o Papa Francisco nunca visitou a Argentina. É estranho, né? Para mim é muito esquisito, né? Venda de chocolate na Páscoa tem primeira queda desde 2021. Do caro, pô. O chocolate da barrinha de chocolate tava custando R$80. Ovo de Páscoa, 85, R$120. Eu tenho todos os vídeos, tá tudo no canal. Vai lá no canal Ferreira 3.0, vai lá. O canal tá tudo lá. STF já condenou 523 pessoas e 540 aceitaram acordos. A conta não fecha aqui, né? Não fecha, não. Estou verificando aqui as últimas notícias. Né? Enfim. Marcília expõe a armadilha de Moraes contra Felipe Martins. Isso. News. Armadilha mesmo. Isso é uma armadilha, Eu tá? até falei sobre isso, né? Isso é uma armadilha. Felipe Martins abre o olho, porque isso é uma armadilha. O Silvio também falou isso aqui. Uma armadilha, cheira armadilha do STF Alexandre de Moraes contra a Felipe Martins. Decisão de Moraes sobre Felipe Martins é criticada por especialista, abre aspas, juridicamente errada e lamentável, fecha aspas, Revista Oeste. Padre explica como vai ser a despedida de Francisco. Papa Francisco, né? Sobre a anistia, líder do PL aponta a pressão do Supremo sobre Mota como principal obstáculo. Não só do STF, hein, pessoal, mas também de Lula. Mota. De Lula. Lula que não quer anistia. O governo brasileiro... Desgoverno brasileiro, na verdade, prepara a estratégia para extraditar Oswaldo Eustáquio. Tem como, tudo que estão fazendo... Polícia Federal está corrompida, hein, pessoal? Tudo que estão fazendo com o Oswaldo Eustáquio, ele não pode ser a mesma coisa. Ele liberou um cara que foi preso com um monte de 50 quilos, não sei do que lá, daquela droga ruim lá, sei lá, não gosto nem de falar o nome, porque isso é péssimo. Tem muita gente. O Venide falou aqui que tá bebendo um café, ó. Boa de inveja. Continue com o trabalho de vocês, até breve. Valeu, Venide. Toda segunda. Fica com a gente aí toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Essa semana, você pode ir lá no canal Brasil no Ponto News, escrever lá nele, porque esse é o canal fixo. Outros canais são parceiros, por exemplo, o Preço da Liberdade. Advogado Daniel Silveira pede afastamento de Moraes para ministro cuidar da saúde mental. Exatamente, mas é o que a gente está falando. Não é só o Alexandre de Moraes. O Barroso também. O Barroso disse que ele não falou, na verdade tem um vídeo. Ele falou que ele não falou. Tá vendo? Gente, terminou? Valeu. Finalizou? Então, gente, voltamos na quarta-feira. Tem uma semana repleta de coisas maravilhosas. Em nome do poderoso Jesus. Tá, gente? Que Deus ilumine todos que amanhã estarão nesse julgamento com o Felipe Martins. Que Felipe Martins não caia nesse negócio. Que seja um negócio direito e correto.
pode ser uma armação e provavelmente hoje tem uma estratégia bacana. Muito obrigado aos que compareceram na nossa live. Venide, José, deixa eu verificar aqui, o outro que compareceu. Isso, né? Tem vários aí que compareceram. Fechado com Bolsonaro 2026, né? O que escreveu aqui. Ok, gente? O cara no Brasil, Brasil no ponto news, né? Deixa eu verificar o nome da pessoa. Isso. Né? Só para não deixar passar batido. Né? Então, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Tarcísio Santos. Tarcísio. Valeu. Um grande abraço a todos aí que acompanharam lá com a gente. Voltamos na quarta-feira, tem uma semana repleta de coisas maravilhosas. Uma noite abençoada em nome de Jesus. Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Brasil acima de todos. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Gente, força Bolsonaro. Ó. Se tá faltando café, tá ruim o preço do café, vota Bolsonaro. Se tá faltando a picanha que não veio, vota Bolsonaro. Tá faltando água no Nordeste, volta Bolsonaro. Tá, gente? Votamos na quarta-feira. Boa noite a todos. Fiquem na paz. Até lá.